Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, Psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Na semana passada nós iniciamos o capítulo 21, em que o André Luiz conversava com a dona Laura, mãe de Lísias, e ele perguntava para ela sobre a casa em que ela morava. Então ela diz que em nosso lar cada um pode conquistar ali a sua própria moradia, no máximo uma, nunca além de uma, porque o objetivo não é ali, como na Terra, nenhum investimento, mas o objetivo é unicamente para que a pessoa tenha ali a sua privacidade. Então todos têm direito à habitação, mas aqueles que trabalham intensamente, eles fazem jus ali até a sua própria casa. Ela diz que para isso são 30 mil bônus horas, 30 mil, como se fossem 30 mil horas de trabalho. Se a gente dividisse esses 30 mil por 8 dias, por 8 horas de trabalho por dia, alguém que trabalhasse 8 horas por dia demoraria cerca de 10 anos para fazer jus a esses 30 mil bônus horas. Mas a gente sabe que alguns trabalhadores em nosso lar fazem mais do que 8, fazem 12 ou até mais, Mas se considerássemos 8 horas, a pessoa demoraria 10 anos ali de trabalho para ter ali a sua própria residência, E ela diz que essa casa que ela mora, ela foi conquistada pelo marido dela, um marido que tinha desencarnado antes, mas que nesse momento aqui do livro, ele está na Terra. E a gente vai perceber ao longo do livro que, em breve, ela vai voltar para a Terra, eles vão se reunir novamente na Terra com tarefas, com atividades ali que os dois estão intimamente ligados. E o André Luiz faz uma pergunta interessante. Ele fala que ele não, desse tempo que ele estava ali em nosso lar, ele não teve a oportunidade de saber detalhadamente o que se referia ao passado espiritual dele. Ou seja, o que aconteceu em existências, encarnações anteriores. E ela diz que ela esperou, que ela fala que ela teve uma longa preparação para que ela tivesse acesso a esses arquivos do passado. Ela usa uma expressão bastante interessante, que as escamas da inferioridade ainda são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para poder recordar, edificando. Em geral, ela fala, todos nós temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Então aqui temos aprendido que o esquecimento ele é uma bênção. Nós não teríamos condições de termos pleno acesso a muitas existências, porque poderíamos nos sentir muito mal, sabendo ali em detalhes o que provocamos, crimes, espoliações, enganamos pessoas, iludimos, roubamos, enfim. Então nós não teríamos essa condição de nos depararmos ali com a realidade daquilo que fizemos. Da mesma maneira, talvez se soubéssemos o que fizemos de bom, isso poderia aguçar ali o nosso orgulho e a nossa vaidade. O fato é que o esquecimento ele é considerado dentro do Espiritismo uma bênção. Uma bênção porque são raros aqueles que têm essa condição de ter ali acesso a muitas existências. E aí ela fala, somente uma alma muito segura de si, muito bem resolvida, muito bem estruturada, recebe tais atributos como uma realização espontânea, recebe ali essa condição de ter acesso ao passado. As demais, os demais espíritos são devidamente controlados no domínio das reminiscências, das lembranças, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, a consequência de buscarmos ali tão detalhadamente tudo que aconteceu no passado é o risco ali mesmo de desequilíbrio até a loucura. E ela vai falar mais detalhadamente sobre isso. Ela fala, explica-me. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu-me que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos então, os dois, consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões,
nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Então, o Ministério do Esclarecimento é um dos ministérios que tem ali todos os nossos arquivos, como a gente vai perceber. Então, todas as nossas histórias, todo o nosso passado, isso está ali devidamente registrado, gravado, não é? Num grande arquivo que registra todas as coisas positivas ou não, né? Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-me os técnicos daquele ministério a ler as nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 anos, então de 3 séculos. Então vejam que eles tiveram autorização para ler as próprias memórias, ler os arquivos em que constava como foram as últimas existências. E ficaram nesse trabalho 2 anos. E nesses 2 anos eles conseguiram perceber quanto tempo do passado? 3 séculos, 300 anos ali, né, de passado. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes às outras épocas. Então os orientadores falaram para eles: vocês podem acessar no máximo 300 anos do passado, porque mais do que isso, vocês não suportariam essas lembranças, não é? E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências, das lembranças? Olha que interessante a pergunta do André Luiz. Mas só ler foi o suficiente? Ela fala: não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Vejam, a leitura foi um primeiro passo, mas eles continuaram se preparando e eles foram ter contato com as emoções daqueles fatos. Isso me faz lembrar o Chico Xavier quando ele escreveu alguns livros, como Há 2000 anos, em que ele relata aqui os espíritos iam mostrando cenários, né? Então ele entrava na história, ele entrava naquilo. Então se ele estava no momento do livro em que, por exemplo, garoava, chovia levemente, ele sentia tudo aquilo, ele sentia o clima, a temperatura, ele sentia as emoções. Em alguns momentos ele ficava triste se os personagens ali do livro, eles passavam por momentos ali de dor, de sofrimento. E a gente sabe que ele sentia isso porque ele viveu naquela época do livro há 2000 anos. Ele era uma menina pequena que chamava Flávia. Então vejam que ele não só recebeu as informações para escrever os livros, mas como não há 2000 anos, ele mergulhava ali na história, ele tinha o quê? As sensações. Ele sentia o que de fato estava passando naquele momento. O que em algumas situações deve ser muito emocionante, muito bonito, e outras situações não deve ser nada fácil, né? Você deparar ali com situações trágicas, dolorosas, em que é como se eles estivessem participando ali daquele momento. Então, por isso que aqui eles não só leem para rever o passado, mas eles são submetidos ali a determinadas operações psíquicas que fala aqui, né? Em que aqui fala: os espíritos técnicos no assunto aplicaram-nos passes no cérebro, despertando energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos... Ricardo é o marido dela, tá? O marido que nesse momento está na Terra, ele está em nosso lar, mas quando eles fizeram esse processo, eles estavam juntos em nosso lar. Então, Ricardo e eu ficamos, então, senhores, né? Ficaram ali de posse de 300 anos de memória integral. Ou seja, não só tomaram conhecimento dos fatos, mas sentiram ali emoções daquilo, de coisas que foram mais impactantes, mais relevantes. Compreendemos então, né, ela e o marido compreendem o quanto é grande o débito
para com a organização do planeta. Então, nessas lembranças, nessas reminiscências, eles se deram conta de que precisavam trabalhar muito pela Terra, pelo próprio crescimento, pelo crescimento de outras pessoas, certamente porque se depararam ali com falhas do passado, com situações que precisavam ser corrigidas em existências posteriores, né? E onde está nosso irmão Ricardo, né? O André Luiz pergunta, onde está ali o seu marido? O André Luiz fala, como estimaria conhecê-lo? A mãe de Lísias abanou a cabeça significativamente e murmurou, em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Então, diante dessas lembranças do passado, que percebem que eles precisam juntos fazer ali tantos trabalhos para o próprio crescimento de outras pessoas, eles combinaram que eles vão se reencontrar na Terra. O marido já está na Terra e ela está se preparando porque ela vai voltar, né? E ela diz, temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos para a Terra. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Quem que é a Teresa? É a filha dela. Então ela está só esperando a filha dela desencarnar. Porque quando a filha Teresa desencarnar, essa filha vai cuidar da menina que está na casa ali de Lísias. A menina que é a neta, não é? A neta da Dona Laura e filha dessa Teresa que está na Terra. Enfim, a filha dela, Teresa, está na Terra. É aquele caso que a gente viu recentemente, que ela teve pneumonia, né? Em que a filha desencarnou e já está ali sendo cuidada por Dona Laura. Então, na hora que a filha dela voltar para o nosso lar, a Dona Laura vai para a Terra, como se fizessem ali uma troca, né? E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe ao lado da filha e da retidão na Terra, a senhora Laura continuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então vejam, pela condição da filha dela, um espírito mais maduro, que está lutando muito na Terra, que tem as suas conquistas, ela vai passar algumas horas no umbral e já vai ali se reencontrar na residência onde elas estão. Ela não vai passar por um longo processo de tratamento no Ministério da Regeneração, como tantos passam, né? Tanto que fala aqui que em breve ela vai desencarnar e ela já vai ali trabalhar no Ministério do Auxílio no lugar da mãe, né? Então a gente vê ali que todo cuidado, todo trabalho, toda engenharia, toda logística, né? Para que nós estejamos juntos. Então não é por acaso que temos ali os nossos familiares, essas pessoas sobre o mesmo teto, e essa certeza de que esses que partiram, que desencarnaram, que morreram, eles continuam vivos do outro lado, né? Cada um ali de acordo com o seu grau de evolução, cada um recebendo assistência de acordo com a necessidade e com o merecimento, mas a vida continua, e esse livro deixa tão claro. E aqui reforçando que é uma família espiritual, espíritos que caminham juntos, né, que permanecem juntos, que estão até morando juntos ali em nosso lar no plano espiritual. Então é bem interessante. Mas a semana que vem nós continuamos então iniciamos o capítulo 22, que fala sobre o bônus horas, né, que são essas fichas de pagamento, né? Se a gente fosse fazer uma alusão aqui à Terra, uma semelhança, seriam como se fossem moedas, né? São fichas que cada um conquista pelas horas de trabalho no plano espiritual. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.